Vamos então para a palavra de Deus desta manhã. Vamos então para a palavra de Deus desta manhã. Quem não clicou no gostei aí, por favor, dá um clique aí no gostei, tá? Vai clicando aí no gostei. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6, tá? Esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 15, Jesus fala, ou melhor, o evangelista registrou um milagre que aconteceu. Jesus opera o milagre da multiplicação. Todos nós queremos experimentar o milagre da multiplicação. Quem é que não quer experimentar o milagre da multiplicação? Vamos ver se você quer mesmo mudança de vida financeira. Vamos ver se você quer mesmo sair da onde você está para chegar aonde Deus deseja que você chegue. Vamos ver se você quer mesmo. Você já pegou papel? Você já pegou caneta? Se você não pegou caneta, se você não pegou papel para anotar, significa que talvez você não esteja querendo mesmo sair da onde você está financeiramente para ir para o ponto que Deus quer te levar. Talvez você não queira mesmo. Deixa eu explicar algo, porque isso é muito importante. Está provado, tipo assim, 90% das pessoas não planejam, não escrevem, não marcam. Tá? 90% das pessoas. Agora, das pessoas que anotam, os 10% das pessoas que anotam, que marcam, que escrevem, que planejam, 95% realizam. Conseguem chegar aonde marcaram, escreveram, onde desejaram. Então, se você não está marcando nada, se você não está escrevendo nada, se você não está anotando nada, você está atrás, aquém de quem anota e escreve todos os dias. Outro dia, uma irmã mandou uma foto para mim aqui de tudo que ela já anotou das lives. Eu fiquei maravilhado, um caderno. Ela já anotou. Por quê? Porque ela vai lá e confere, ela vai lá e compartilha com o marido, compartilha com os filhos, compartilha com a amiga. De repente ela vai dar uma aula, ela tem um conteúdo para agregar valor, não é, no conteúdo dela, entendeu? E quando você escreve, você não esquece mais. Quando você anota, registra, você não esquece mais. Então, eu vou pedir que você pegue papel, pega a caneta e você marca. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. Eu quero que você escreva aí assim, passos, tá? Passos que antecedem o milagre da multiplicação. Passos que antecedem o milagre, tá? Da multiplicação. Passos que antecedem o milagre da multiplicação. João, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 15, tá? Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 15. Eu quero que você entenda o que estava acontecendo para a gente ler o texto, tá? Evangelho segundo João, capítulo 6. Olha só. João Batista tinha sido decapitado por Herodes. E quem era João Batista? Ele era primo de Jesus. Bom, quando Jesus soube que Herodes tinha decapitado o seu primo, ele sentiu. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem,
emocionalmente ele sentiu. E fora esse momento difícil para Jesus, quando ele perde o seu primo, que foi assassinado por Herodes, ele percebe que os seus discípulos estão cansados. Os seus discípulos estão cansados. Muito trabalho, uma demanda ministerial grande. Aí ele diz assim, ó, vinde a um lugar deserto, à parte, para que vocês possam descansar um pouco, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer. Então eles pegam o barco para ir para o outro lado. Só que era época da Páscoa, tinha muita gente naquela região. Quando souberam que Jesus estava indo lá para o outro lado, a multidão deu volta, porque o Mar da Galileia, Lago de Genezaré, é pequeno. Tem uns 23 metros de comprimento e uns 14 de largura, quilômetro, 23 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Aí a multidão deu volta, porque Jesus já tinha fama, não é? Como aquele que curava, perdoava, libertava. E aí a multidão dá a volta, e quando Jesus chega lá do outro lado, ele quer descansar, quer dar um tempo, mas a multidão já estava esperando ele. A multidão chegou rápido lá. Bom, Jesus então aborta o seu tempo de descanso, Jesus aborta, não é, o seu plano para atender aquela multidão faminta e carente. Jesus ministra, Jesus prega, Jesus cura. Só que ao cair da tarde, Jesus percebeu que a multidão estava faminta. O texto aqui vai dizer que era 5.000 homens, 5.000 homens, contando com mulheres e crianças, dava mais de 15.000 pessoas. Se contasse com as mulheres e com as crianças, dava por aí, 15.000 pessoas ou mais. Era 5.000 homens. Aí, Jesus olha e percebe que a multidão está com fome. Aí Jesus, aqui ó, capítulo 6, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Filipe já fez uma conta, porque o Filipe ele era da administração. Ele era o calculista, não é? Ele era o cara que fazia as contas rápidas. Aí ele disse assim, olha, ainda que nós tivéssemos o equivalente a 200 dias de trabalho, dinheiro equivalente a 200 dias de trabalho, não seria suficiente para dar pão para todos. Não seria suficiente. Uma resposta lógica, mas pessimista. Aí, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Tem aqui, ó, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí o próprio André já concluiu, 5 pães, 2 peixes, para 15.000 pessoas? Não tem como. Isso aqui não é nada para tanta gente. Disse Jesus. E aí quando Jesus começa a falar, muda tudo. Quando Jesus começa a falar, muda tudo. Vou repetir. Quando Jesus começa a falar, muda tudo. Até aqui quem falou? Filipe. Até aqui quem falou? André. Lógica e pessimismo. Agora, quem vai falar é Jesus. Jesus disse assim, ó, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você sabe que esse milagre está registrado em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9. Quando você lê nos outros evangelhos,
o texto diz assim: eles organizaram a multidão, colocando em grupos de 100, 100, 50, 50, 100, 100, 50, 50. Qual é o primeiro princípio que a gente aprende aqui? Ó? O primeiro passo, antes do milagre da multiplicação. Escreve aí. Primeiro passo. Põe em ordem, o que está fora de ordem. O que está fora de ordem. Põe em ordem o que está fora de ordem. Jesus, antes de multiplicar, ele manda organizar. Olha que legal. Antes de multiplicar, ele manda organizar. Não há como Deus abençoar você para que você faça multiplicar os seus bens, multiplicar suas finanças, se você não organizar. E esse é o princípio da ordem. Isso aqui é fundamental. Põe em ordem o que está fora de ordem. Eles organizam a multidão. Tem muitas pessoas que querem prosperar, mas elas são bagunçadas, desorganizadas, e não tem como. Primeiro de tudo, vamos organizar a multidão. Primeiro de tudo, organize o que precisa ser organizado. Coloque em ordem. Tem pessoas que é desorganizado em todas as áreas da vida, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, com as suas roupas, desorganizado na sua cozinha, desorganizado no seu trabalho, no seu escritório, na sua mesa. Põe em ordem a sua vida moral, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Põe em ordem. Então, vamos organizar. Esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui. Segundo princípio. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os. Tá? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Então, qual é o segundo aqui, ó, segundo princípio, segundo passo, tá? Ó, dar graça, presta atenção, dar graça mesmo tendo pouco. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, não reclama. Quantas pessoas estavam lá para comer? Praticamente 15.000 pessoas. O que se tinha para oferecer? 5 pães e 2 peixes. Olha só, não é difícil você dar graças quando você tem mais do que você precisa. Não é difícil você dar graças quando você tem mais do que você precisa. Você precisa de 7, aí você tem 70. Você precisa de 70, você tem 700. Você precisa de 700, você tem 7.000. Você precisa de 7.000, você tem 70.000. Você precisa de 70.000, você tem 700. Aí é fácil. Aí qualquer um dá graça. Ô Pai, obrigado. Entendeu? Agora, quando você tem 7 e você precisa de 700, quando você tem 7 e precisa de 7.000, aí é o desafio. Sabe, eu vou dizer uma coisa sem medo de estar errado. Muitas pessoas não prosperam porque elas fecham a porta da provisão com as reclamações. Deixa eu ler um texto aqui, ó. Eu me lembro, né? Eu acho que eu já falei isso aqui. A dona Marlene, que é uma mentora, ela é uma mentora minha e da Rose. É uma mentora. Outro dia ela veio aqui em casa e ela pediu para mim fazer assim. Eu e a Rose, ela pediu, ó, faz assim, ó. O que é isso, meu Deus? Ela faz assim. Aí eu e a Rose, que nem assim na escolinha das crianças, né? A dona Marlene, ela tem 85 anos, acho, 85, 86 anos. Faz assim, aí nós fazemos assim. E ela faz assim. O que é isso, dona Marlene? Ó, 1 Coríntios 10, 10. Dá para você fazer isso comigo? Vamos lá, que nem se fosse na escolinha das crianças. Faz assim. Isso. 1 Coríntios 10, 10. De novo, vamos lá.
1 Coríntios 10, 10. Você nunca vai esquecer. Ó, 1 Coríntios 10, 10. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 10, 10? Olha só. 1 Coríntios 10 e 10. Nem murmureis. Murmurar é reclamar. Murmurar é expressão de descontentamento, assim, crônico. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. Está falando do povo de Israel quando saiu do Egito e começaram a reclamar, melhor que nós estivéssemos lá, porque lá tinha pepino, lá tinha cebola, lá tinha melancia. E agora aqui nesse deserto? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Eu quero que você entenda. Tem muitas pessoas que não prosperam por causa da reclamação, por causa da murmuração, porque não sabem agradecer pelo que se tem. Jesus está com 5 pães e 2 peixes. Pães de cevada e peixe defumado. Comida de gente simples da Palestina, daquela região. 5 pães e 2 peixes. Presta atenção. 5 pães e 2 peixes. Ele não reclama. Muito pelo contrário. Olha aqui, ó. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Deixa eu dizer algo para você. Quando você vive reclamando do que não tem, você para de enxergar o que você tem. E o que você tem é tão maior que o que você não tem começa a não ser problema na sua vida. Você dormiu bem essa noite? Você dormiu sobre uma cama? Você foi ao banheiro sem dor? Você foi ao banheiro sem dor? Tinha pão e café na sua mesa? Ah, pastor, só pão. Mas tinha pelo menos pão e café na sua mesa? Presta atenção. Sempre que você for tentado a reclamar, olhe para o lado. Sempre que você for tentado a reclamar, olhe para trás. Sabe, Deus permitiu que eu fosse na África. Deus permitiu que eu fosse na África. E eu fui lá em Angola. E o pastor Ismael me levou para conhecer uma aldeia. Quando eu cheguei naquela aldeia e vi o estado de miséria que vive aquele povo, quando eu olhei para aquelas crianças que não têm o básico do básico do básico, quando eu vi aquelas choupana que não tem banheiro, quando eu vi aquele poço que sai uma água salobra, não tem água potável, criança morre de febre. Presta atenção. Toda vez que eu sento à mesa, eu não posso reclamar. Porque Deus tem me dado mais do que eu mereço e do que eu preciso.